Decreto número 9.492, de 5 de setembro de 2018. Regulamenta a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da Administração Pública Federal, institui o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal, e altera o Decreto nº 8.910, de 22 de novembro de 2016, que aprova a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. Capítulo 1. Disposições Gerais. Art. 1. Este decreto regulamenta os procedimentos para a participação, a proteção e a defesa dos direitos do usuário de serviços públicos da Administração Pública Federal, direta e indireta, de que trata a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, e institui o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal. Art. 2. Disposto neste decreto se aplica. Inciso 1. Aos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Inciso 2. Às empresas públicas e às sociedades de economia mista, incluídas aquelas que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços. Art. 3. Para fins do disposto neste decreto, considera-se. Inciso 1. Reclamação, demonstração de insatisfação relativa à prestação de serviço público e à conduta de agentes públicos na prestação e na fiscalização desse serviço. Inciso 2. Denúncia, ato que indica a prática de irregularidade ou de ilícito cuja solução dependa da atuação dos órgãos apuratórios competentes. Inciso 3. Elogio, demonstração de reconhecimento ou de satisfação sobre o serviço público oferecido ou atendimento recebido. Inciso 4. Sugestão, apresentação de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento de serviços públicos prestados por órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Inciso 5. Solicitação de providências, pedido para adoção de providências por parte dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal. Inciso 6. Certificação de identidade, procedimento de conferência de identidade do manifestante por meio de documento de identificação válido ou, na hipótese de manifestação por meio eletrônico, por meio de assentamento constante de Cadastro Público Federal, respeitado o disposto na legislação sobre sigilo e proteção de dados e informações pessoais. Inciso 7. Decisão administrativa final, ato administrativo por meio do qual o órgão ou a entidade da Administração Pública Federal se posiciona sobre a manifestação, com apresentação de solução ou comunicação quanto à sua impossibilidade. Inciso 8. Pseudonimização, tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro. Capítulo 2. Do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal. Art. 4. Fica instituído o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal, com a finalidade de coordenar as atividades de ouvidoria desenvolvidas pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública Federal a que se refere o artigo 2º. Art. 5. São objetivos do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal. Inciso 1. Coordenar e articular as atividades de ouvidoria a que se refere este decreto. Inciso 2. Propor e coordenar ações com vistas a linha a desenvolver o controle social dos usuários sobre a prestação de serviços públicos. A linha B. Facilitar o acesso do usuário de serviços públicos aos instrumentos de participação na gestão e na defesa de seus direitos. Inciso 3. Zelar pela interlocução efetiva entre o usuário de serviços públicos e os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal responsáveis por esses serviços. Inciso 4. Acompanhar a implementação da Carta de Serviços ao Usuário, de que trata o artigo 7º da Lei nº 13.460, de 2017, de acordo com os procedimentos adotados pelo Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017. Art. 6. Integram o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal. Inciso 1. Como órgão central, o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, por meio da Ouvidoria Geral da União. Inciso 2. Como unidades setoriais, as ouvidorias dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal abrangidos por este decreto, na inexistência destas,
as unidades diretamente responsáveis pelas atividades de ouvidoria. Art. 7º. As atividades de ouvidoria das unidades setoriais do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal ficarão sujeitas à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central, sem prejuízo da subordinação administrativa ao órgão ou à entidade da administração pública federal a que estiverem subordinadas. Art. 8º. Sempre que solicitadas, ou para atender a procedimento regularmente instituído, as unidades setoriais do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal remeterão ao órgão central dados e informações sobre as atividades de ouvidoria realizadas. Art. 9º. A unidade setorial do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal será, de preferência, diretamente subordinada à autoridade máxima do órgão ou da entidade da administração pública federal a que se refere o artigo 2º. Seção 1ª. Das competências. Art. 10. Compete às unidades setoriais do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal. Inciso 1º. Executar as atividades de ouvidoria previstas no artigo 13 da Lei nº 13.460, de 2017. Inciso 2º. Propor ações e sugerir prioridades nas atividades de ouvidoria de sua área de atuação. Inciso 3º. Informar ao órgão central do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal a respeito do acompanhamento e da avaliação dos programas e dos projetos de atividades de ouvidoria. Está gostando do vídeo? Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações para receber os próximos vídeos, deixa o like e bons estudos. Inciso 4º. Organizar e divulgar informações sobre atividades de ouvidoria e procedimentos operacionais. Inciso 5º. Processar as informações obtidas por meio das manifestações recebidas e das pesquisas de satisfação realizadas com a finalidade de avaliar os serviços públicos prestados, em especial sobre o cumprimento dos compromissos e dos padrões de qualidade de atendimento da Carta de Serviços ao Usuário, de que trata o artigo 7º da Lei nº 13.460, de 2017, e inciso 6º. Produzir e analisar dados e informações sobre as atividades de ouvidoria, para subsidiar recomendações e propostas de medidas para aprimorar a prestação de serviços públicos e para corrigir falhas. Parágrafo único. Os canais de atendimento ao usuário de serviços públicos dos órgãos e das entidades da administração pública federal serão submetidos à supervisão técnica das unidades setoriais do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal quanto ao cumprimento do disposto nos artigo 13 e artigo 14 da Lei nº 13.460, de 2017. Art. 11. Compete ao órgão central do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal. Inciso 1º. Estabelecer procedimentos para o exercício das competências e das atribuições definidas nos capítulos 3º, 4º e 6º da Lei nº 13.460, de 2017. Inciso 2º. Monitorar a atuação das unidades setoriais do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal no tratamento das manifestações recebidas. Inciso 3º. Promover a capacitação e o treinamento relacionados com as atividades de ouvidoria e de proteção e defesa do usuário de serviços públicos. Inciso 4º. Manter sistema informatizado de uso obrigatório pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal a que se refere o artigo 2º, com vistas ao recebimento, à análise e ao atendimento das manifestações enviadas para as unidades setoriais do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal. Inciso 5º. Definir, em conjunto com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, metodologia padrão para aferir o nível de satisfação dos usuários de serviços públicos. Inciso 6º. Manter base de dados com as manifestações recebidas de usuários. Inciso 7º. Sistematizar as informações disponibilizadas pelas unidades setoriais do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal, consolidar e divulgar estatísticas, inclusive aquelas indicativas de nível de satisfação dos usuários com os serviços públicos prestados. Inciso 8º. Propor e monitorar a adoção de medidas para a prevenção e a correção de falhas e omissões na prestação de serviços públicos. Parágrafo 1º. A nomeação, a designação, a exoneração ou a dispensa dos titulares das unidades setoriais do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal será submetida, pelo dirigente máximo do órgão ou da entidade, à aprovação da Controladoria Geral da União. Parágrafo 2º. Disposto no parágrafo 1º não se aplica aos cargos de titular de unidades de ouvidoria da Secretaria-Geral da Presidência da República, do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Defesa e da Advocacia Geral da União.
Parágrafo 3º. A Controladoria Geral da União disciplinará o procedimento de consulta para nomeação, designação, exoneração ou dispensa dos titulares das unidades setoriais do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal. Seção 2ª. Do recebimento, da análise e da resposta de manifestações. Art. 12. Em nenhuma hipótese será recusado o recebimento de manifestações formuladas nos termos do disposto neste decreto, sob pena de responsabilidade do agente público. Art. 13. Os procedimentos de que trata este decreto são gratuitos, vedada a cobrança de importâncias ao usuário de serviços públicos. Art. 14. São vedadas as exigências relativas aos motivos que determinaram a apresentação de manifestações perante a unidade setorial do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal. Art. 15. A certificação da identidade do usuário de serviços públicos somente será exigida quando a resposta à manifestação implicar o acesso à informação pessoal própria ou de terceiros. Art. 16. As manifestações serão apresentadas, preferencialmente, em meio eletrônico, por meio da Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação, Fala.br, de uso obrigatório pelos órgãos e pelas entidades de que trata o artigo 2º. Parágrafo 1º. Os órgãos e as entidades a que se refere o caput disponibilizarão o acesso a Fala.br em seus sítios eletrônicos oficiais, em local de destaque. Parágrafo 2º. Na hipótese de recebimento da manifestação em meio físico, a unidade setorial do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal promoverá a sua digitalização e a sua inserção imediata na Fala.br, observado o disposto no caput. Parágrafo 3º. A unidade do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal que receber manifestação sobre matéria alheia à sua competência encaminhará à unidade do Sistema de Ouvidoria responsável pelas providências requeridas, exceto quando se tratar de denúncia. Parágrafo 4º. Encaminhamento de denúncia com elementos de identificação do denunciante entre unidades do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal será precedida de consentimento do denunciante, sem o qual a denúncia somente poderá ser encaminhada após a sua pseudonimização pela unidade encaminhadora. Parágrafo 5º. As empresas estatais que não recebem recursos do Tesouro Nacional para o custeio total ou parcial de despesas de pessoal ou para o custeio em geral não se sujeitam ao disposto neste artigo. Art. 17. As unidades que compõem o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal responderão às manifestações em linguagem clara, objetiva, simples e compreensível. Art. 18. As unidades setoriais do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal elaborarão e apresentarão resposta conclusiva às manifestações recebidas no prazo de 30 dias, contado da data de seu recebimento, prorrogável por igual período mediante justificativa expressa, e notificarão o usuário de serviço público sobre a decisão administrativa. Parágrafo 1º. Recebida a manifestação, as unidades setoriais do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal procederão à análise prévia, e, se necessário, a encaminharão às áreas responsáveis pela adoção das providências necessárias. Parágrafo 2º. Se as informações apresentadas pelo usuário de serviços públicos forem insuficientes para a análise da manifestação, as unidades setoriais do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal solicitarão ao usuário a sua complementação, que deverá ser atendida no prazo de 20 dias, contado da data do seu recebimento. Parágrafo 3º. Não serão admitidos pedidos de complementação sucessivos, exceto se referentes à situação surgida com a nova documentação ou com as informações apresentadas. Parágrafo 4º. A solicitação de complementação de informações suspenderá o prazo previsto no caput, que será retomado a partir da data de resposta do usuário. Atenção! Quer saber o segredo dos aprovados em concursos públicos? E-book gratuito. O segredo dos aprovados em concursos públicos. Clique no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Parágrafo 5º. A falta de complementação da informação pelo usuário de serviços públicos no prazo estabelecido no parágrafo 2º acarretará o arquivamento da manifestação, sem a produção de resposta conclusiva. Parágrafo 6º. As unidades que compõem o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal poderão solicitar informações às áreas dos órgãos e das entidades da administração pública federal responsáveis pela tomada de providências, as quais deverão responder no prazo de 20 dias, contado da data de recebimento do pedido na área competente, prorrogável uma vez por igual período mediante justificativa expressa. Art. 19.
O elogio recebido pela unidade setorial do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal será encaminhado ao agente público que prestou o atendimento ou ao responsável pela prestação do serviço público e à sua chefia imediata. Art. 20. A reclamação recebida pela unidade setorial do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal será encaminhada à autoridade responsável pela prestação do atendimento ou do serviço público. Parágrafo único. A resposta conclusiva da reclamação conterá informação objetiva acerca do fato apontado. Art. 21. A sugestão recebida pela unidade setorial do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal será encaminhada à autoridade responsável pela prestação do atendimento ou do serviço público, a qual caberá manifestar-se acerca da possibilidade de adoção da providência sugerida. Art. 22. A denúncia recebida pela unidade setorial do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal será conhecida na hipótese de conter elementos mínimos descritivos de irregularidade ou indícios que permitam à administração pública federal a chegar a tais elementos. Parágrafo único. A resposta conclusiva da denúncia conterá informação sobre o seu encaminhamento aos órgãos apuratórios competentes e sobre os procedimentos a serem adotados, ou sobre o seu arquivamento, na hipótese de a denúncia não ser conhecida, exceto o previsto no parágrafo 5º do artigo 19. Art. 23. As unidades que compõem o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal poderão coletar informações junto aos usuários de serviços públicos com a finalidade de avaliar a prestação desses serviços e de auxiliar na detecção e na correção de irregularidades. Parágrafo 1º. As informações a que se refere o caput, quando não contiverem a identificação do usuário, não configurarão manifestações nos termos do disposto neste decreto e não obrigarão resposta conclusiva. Parágrafo 2º. As informações que constituírem comunicações de irregularidade, ainda que de origem anônima, serão enviadas ao órgão ou à entidade da administração pública federal competente para sua apuração, observada a existência de indícios mínimos de relevância, autoria e materialidade. Art. 24. As unidades que compõem o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal assegurarão a proteção da identidade e dos elementos que permitam a identificação do usuário de serviços públicos ou do autor da manifestação, nos termos do disposto no artigo 31 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Parágrafo único. A inobservância ao disposto no caput sujeitará o agente público às penalidades legais pelo seu uso indevido. Artigo 24-A. Fica instituída a Rede Nacional de Ouvidorias, com a finalidade de integrar as ações de simplificação desenvolvidas pelas unidades de ouvidoria dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo 1º. Caberá à Ouvidoria Geral da União da Controladoria Geral da União a coordenação da Rede Nacional de Ouvidorias. Parágrafo 2º. A adesão à Rede Nacional de Ouvidorias será voluntária, nos termos do regulamento expedido pelo Ouvidor-Geral da União da Controladoria Geral da União, e garantirá ao órgão ou à entidade aderente, entre outros, os direitos a: Inciso 1º. Uso gratuito de sistema informatizado e integrado para recebimento de manifestações, inclusive de solicitações de simplificação. Inciso 2º. Capacitação para agentes públicos em matéria de ouvidoria e simplificação de serviços. Parágrafo 3º. As ações de capacitação a que se refere o inciso 2º do parágrafo 2º serão desenvolvidas com o apoio da Escola Nacional de Administração Pública e por ela certificadas. Artigo 24-B. A Controladoria Geral da União disponibilizará sistema integrado e informatizado às unidades da Rede Nacional de Ouvidorias, com a finalidade de promover a participação do usuário de serviços públicos nos processos de simplificação e desburocratização de serviços, nos termos do disposto no artigo 10 da Lei nº 13.460, de 2017, e no artigo 6º da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018. Parágrafo único. Os indicadores e os dados gerados pelo sistema a que se refere o caput serão disponibilizados em transparência ativa por meio do painel Resolveu, da Controladoria Geral da União, nos termos definidos em ato do Ouvidor-Geral da União. Capítulo 2A. Dos Conselhos de Usuários de Serviços Públicos. Artigo 24-C. Sem prejuízo de outros meios de participação dos usuários no acompanhamento da prestação e na avaliação dos serviços públicos,
cada órgão ou entidade a que se refere o artigo 2º criará um ou mais conselhos de usuários de serviços públicos, os quais não poderão exceder a quantidade de serviços previstos na Carta de Serviços ao Usuário de que trata o artigo 11 do Decreto nº 9.094, de 2017. Artigo 24-D. Os conselhos de usuários de serviços públicos são órgãos de natureza consultiva, aos quais compete: inciso 1º, acompanhar e participar da avaliação da qualidade e da efetividade da prestação dos serviços públicos. Inciso 2º, propor melhorias na prestação dos serviços públicos e contribuir para a definição de diretrizes para o adequado atendimento ao usuário. Inciso 3º, acompanhar e auxiliar na avaliação da atuação das ouvidorias do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal. Artigo 24-I. Os conselhos de usuários de serviços públicos serão compostos por usuários dos serviços públicos, selecionados dentre aqueles que se candidatarem mediante chamamento público conduzido pela unidade setorial do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal responsável pela supervisão da execução do serviço público a ser avaliado. Parágrafo 1º. O chamamento público a que se refere o caput será realizado por meio que garanta ampla publicidade e que seja apto a alcançar, no mínimo, os usuários de serviços públicos cadastrados junto à unidade setorial do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal. Parágrafo 2º. O usuário que quiser se candidatar informará os serviços públicos cujo conselho tenha interesse em participar. Parágrafo 3º. A unidade setorial do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal responsável pela supervisão do serviço poderá adotar critérios adicionais de seleção que garantam a representatividade dos usuários inscritos no chamamento público a que se refere o caput. Artigo 24-F. Os conselheiros farão avaliações individualizadas dos serviços, as quais serão consolidadas eletronicamente, a fim de subsidiar as ações das unidades do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal. Parágrafo 1º. A convocação dos conselheiros para as avaliações individualizadas dos serviços, nos termos do disposto no caput, deverá ser realizada, no mínimo, a cada 12 meses. Parágrafo 2º. A participação nos conselhos de usuários de serviços públicos será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada. Artigo 24-G. O exercício das atribuições dos membros dos conselhos de usuários de serviços públicos ocorrerá por meio de sistema eletrônico específico integrado à Fala.br, disponibilizado pela Controladoria Geral da União. Artigo 24-H. As unidades setoriais do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal disponibilizarão, em sítio eletrônico atualizado. Inciso 1º. A metodologia e os meios de consolidação dos dados coletados pelo sistema de que trata o artigo 24-G, incluídos os algoritmos utilizados para o tratamento automatizado dos dados. Inciso 2º. As informações consolidadas das avaliações e das sugestões coletadas pelo sistema de que trata o artigo 24-G, por meio de relatórios ou painéis digitais. Inciso 3º. A metodologia e os critérios adicionais de seleção de que trata o 3º do artigo 24, e para a convocação dos candidatos a conselheiros cadastrados, quando for o caso. Artigo 24-I. O órgão central do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal manterá em sítio eletrônico o painel digital com as avaliações realizadas pelos conselhos de usuários de serviços públicos acerca da atuação das unidades do referido sistema. Artigo 24-J. O disposto neste decreto não exclui mecanismos acessórios que garantam o acesso ao processo de avaliação dos serviços públicos por grupos amostrais digitalmente não inseridos. Capítulo 3º. Disposições finais e transitórias. Art. 25. O órgão central editará as normas complementares necessárias ao funcionamento do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal. Artigo 25-A. O órgão central do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal estabelecerá as diretrizes para as ações de estímulo à participação dos usuários nos conselhos de usuários de serviços públicos. Art. 26. Os órgãos e as entidades de que trata o artigo 2º que já possuírem sistemas próprios de recebimento e tratamento de manifestações adotarão as providências necessárias para a sua integração à Fala.br, na forma estabelecida pelo órgão central do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal. Art. 28. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Atenção! Quer ser aprovado em qualquer concurso público ou vestibular? Clique no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado.